Unidade 2, Cultura, pluralidade na expressão humana. Aula 7.1, Conteúdos, efeito de sentido, humor. Habilidade, identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados. Vamos ao nosso desafio. O nosso desafio está bem curtinho, é exatamente um questionamento aí. Em sua opinião, o que é necessário para se compreender o sentido de uma palavra em um texto? Então, pessoal, o que é necessário? O que você tem que conhecer e saber para compreender o sentido de uma palavra dentro de um texto? Então, esse é o nosso desafio. O questionamento fica aí para você refletir durante todo o percurso da aula. Lembrando que sempre tem relação com a nossa aula, o desafio. E lá na nossa interatividade final, a gente vai resgatar esse desafio para um bate-papo, para refletir sobre ele, assim como também fazer as relações devidas com a nossa aula, certo? Partindo já para o nosso conteúdo do dia, nós vamos falar sobre efeito de humor e ironia. Como assim efeito de humor e ironia? Comumente, assim, nós podemos falar que o efeito de humor é relacionado muitas vezes àquilo que nos leva a rir, né? E a ironia, aquele teor, né, está relacionado muitas vezes à crítica. O humor também pode ser utilizado para isso. Na aula de hoje nós vamos verificar como isso é construído dentro dos textos, né? Nós vamos analisar textos que vão possuir, aí no caso, humor e ironia, e vamos compreender especificamente o que é o efeito de sentido. Mas para que a gente possa compreender bem o que é o efeito de sentido, a gente tem que analisar ele em um texto, em um contexto também. Então, o nosso contexto, no caso, o nosso texto, primeiramente. O nosso texto se tratará, e no caso ele vai trazer para a gente uma narrativa visual. Então, prestem bastante atenção no texto, que é um vídeo, aí, uma narrativa visual. Analisem os personagens, as pessoas que estão envolvidas, no caso, o ambiente onde essas ações acontecem e o que os próprios personagens estão falando, tá bom? Vamos começar? Então vamos assistir o vídeo, primeiro efeito de sentido, e a gente já volta para analisar. Vamos lá! Meus exames, doutor. Seu João, o senhor está com cardiomegalia. O que é isso, doutor? É coração grande. Coração grande? A gente precisa tratar isso. Muito bem, gente. Então, vocês acabaram de assistir o vídeo e vocês percebem aí que há uma palavra que chama a nossa atenção. Coração grande, certo? Então, vocês conseguiram perceber aí que ela possui um sentido dentro desta situação que está sendo retratada, né? Então, a gente percebeu que há um contexto, personagens, né, que retratam pessoas específicas da nossa realidade. O local também diz muito para a gente sobre o sentido, o significado dessa palavra, mas será que ela sempre tem este mesmo sentido? Então vamos analisar uma outra situação, uma outra narrativa audiovisual e verificar. Coração grande, será que vai ter o mesmo sentido neste outro contexto? Vamos lá, vamos assistir. Ei, Paula, você pode me ajudar aqui com esse cálculo que eu não estou conseguindo resolver? Nossa, eu também não vou conseguir resolver. Por que você não pede ajuda ao Marcelo? Ixi, Marcelo não vai me ajudar. Eu chamei ele de perna de pau no futebol. Relaxa, amiga. Eu conheço o Marcelo. Ele tem um coração grande. Muito bem, gente. Então vocês perceberam que o enunciado coração grande apareceu mais uma vez neste último vídeo. E será que o sentido foi o mesmo? Não. Você provavelmente aí, no caso, você já conseguiu perceber que esse sentido foi, no caso, diferente daquele primeiro momento do primeiro vídeo. E por que isso aconteceu? Então percebam que as palavras da língua portuguesa, como vocês já estudaram aí em outras séries, é uma palavra, ou seja, que possui aí possui polissemia, no caso, pode possuir diversos sentidos. E o que vai condicionar esses sentidos? Será exatamente
o contexto, ou seja, a situação em que ele ocorre, né? As pessoas que estão envolvidas aí, os interlocutores, e também a maneira como é pronunciado. Para quem, no caso, a forma, a intensidade como eu pronuncio também pode trazer ideias que vão influenciar bastante aí o sentido de uma palavra. Certo? Vamos então verificar. Analisando aí no nosso texto, na nossa cartela, a gente vai analisar a primeira situação que foi retratada lá no primeiro vídeo. Então percebam que na primeira situação nós temos aqui especificamente destacando para vocês, olha só, o contexto, certo? Quero que vocês prestem atenção nisso. O contexto e também os interlocutores. No caso, as pessoas que estão participando aí nesta interação, nesse contexto. E observem, temos aqui uma cena logo abaixo, né, que é retratada no texto. Então percebam que aparece aí as pessoas, né, no caso, o médico e o paciente. Identificando quem são essas pessoas, o médico e o paciente. Você consegue observar que o médico é essa pessoa que está de costas, né, que você consegue visualizar apenas a parte do corpo dele. E ele está olhando para o paciente. O paciente você consegue visualizar completamente quem é, né? Você tem essa visão. Então, o foco do nosso, no caso, o foco está aí exatamente neste paciente. E percebam em que contexto você tem aí um paciente e um médico. É exatamente nesse contexto de uma consulta médica, né? Então, uma consulta médica você vai ter envolvido dois sujeitos, um médico e um paciente. Isso parece bem óbvio, né? Agora, prestem atenção nos enunciados. Olha só. Primeiro, o médico fala para o João que ele tem cardiomegalia, certo? E o paciente compreendeu, seu João? Não, ele não compreendeu. Ele cardiomegalia, não é porque não houve essa compreensão. Perceba que o paciente aí não é um médico, ou seja, não é uma pessoa que possui esses conhecimentos da medicina como um médico, um sujeito que estuda, né, que tem contato com esse vocabulário, com essas palavras. Então, o paciente, por não fazer parte deste universo da medicina, ele não conhece o termo cardiomegalia. E aí ele pergunta, cardiomegalia, o que é isso, doutor? E o médico responde, olha só, o que o médico disse? Coração grande, certo? Coração grande, pessoal, coração grande, então se a gente for fazer uma relação aí da palavra, vai estar se referindo a, no caso, a doença cardiomegalia, quando o coração de um ser humano assume aí proporções indevidas, né? Ele cresce demais, ou seja, ele acaba assumindo um tamanho que o nosso organismo não comporta, né? Isso traz problemas para a nossa saúde. E aí o médico diz, o senhor tem cardiomegalia, ou seja, o senhor tem coração grande. Não é? Então perceba que a palavra coração grande aqui, nesse contexto, pela fala do médico, possui que sentido? Está aí com o sentido de doença, certo? De doença, de uma enfermidade, de algo que o paciente dele possui, né? Uma enfermidade que precisa ser tratada. E percebam que o seu João, ele repete também. Quando a gente observa bem o seu João aí no caso, na imagem, ele diz coração grande, né? Pela legenda a gente percebe que ele faz até uma certa expressão aí com relação a essa palavra, coração grande, e essa intensidade, a forma como ele pronuncia é marcada pelo ponto de exclamação e interrogação. E perceba que quando ele fala coração grande, na palavra do médico não, da palavra do paciente, quando o paciente diz coração grande, ele vai trazer para a gente um ar de preocupação. Então, percebam que o enunciado coração grande na fala do paciente traz para a gente aí uma ideia de preocupação. Então, percebam que a palavra, o enunciado coração grande assumiu sentidos diferenciados aqui. Na fala do médico, está se referindo à doença, com sentido de doença e enfermidade. Quando o seu João
Pet, coração grande, né? Ele faz uma expressão, uma cara de assustado, ele traz um sentido aí de preocupação, né? Preocupação com o quê? Com a sua saúde. Ele compreende que aquilo é uma doença, que aquilo pode fazer mal ao seu organismo, para ele, e que ele corre risco de vida. Então, ele no caso, enuncia aí coração grande com um sentido, traz um efeito de sentido aí de preocupação. Certo? Então percebe que nós tivemos dois sentidos aqui presentes nestes enunciados aí, coração grande, né? Neste contexto somente, de uma consulta médica, levando em consideração os interlocutores, um médico e um paciente, certo? Levando em consideração também quem está falando o enunciado, coração grande, na palavra do médico, olha só, quando o médico enuncia, ele está se referindo, traz o sentido de doença. Quando o paciente enuncia essa expressão coração grande, né, qual é o efeito de sentido aí? Exatamente de preocupação com a sua saúde, certo? E quando a gente analisa o outro contexto, no caso que nós analisamos no segundo vídeo, será que eu vou ter o mesmo sentido, olha só, de doença ou preocupação? Vamos lá? Então, observe que no segundo contexto nós temos aí essa situação, né? No caso, a nossa situação 2. Nós temos que contexto? Olha só. O contexto é uma conversa de amigas, né? Então, perceba que pelo vídeo a gente conseguiu perceber que há uma certa proximidade entre as personagens, certo? E percebe que uma pede para a outra ajudar, né? A resolver um problema matemático. Então, é um diálogo, uma conversa de duas amigas, no caso, um pedido de ajuda, né, mútuo aí entre elas. Uma pede para a outra ajudar a resolver uma questão, um exercício. E quem são os interlocutores? No caso, duas amigas, e a gente consegue perceber também que por estarem aí pedindo ajuda com relação ao exercício de matemática, elas podem, no caso, ser estudantes, certo? Então, duas amigas e estudantes. E em que situação nós temos aí? Percebam que uma delas chega pedindo ajuda à outra porque não consegue resolver uma questão de matemática, certo? E aí a outra observa, né? A Paula observa lá, diz, eu não consigo resolver isso. E ela sugere o quê? Que a colega, que a sua amiga peça ajuda ao Marcelo, certo? E ela diz que não, Marcelo não vai me ajudar, porque ela chamou o pobre do Marcelo lá de perna de pau. Pessoal, que sentido possui essa palavra aí, perna de pau? Será que a gente pode interpretar esse enunciado, perna de pau, de maneira literal aqui? Não. Percebam que o enunciado perna de pau vai fazer referência a uma pessoa que não joga bem. Né? No caso, ela chamou de perna de pau no futebol, né? Lá no jogo, na partida. Então, qual é a ideia? De que o Marcelo é um mau jogador. Ela chamou o Marcelo de um péssimo jogador. Né? Isso pode ter deixado ele chateado. E ela acha isso. Ela diz, ele não vai me ajudar. Por quê? Porque eu chamei ele de perna de pau. E aí a sua colega responde, a Paula diz, relaxa, amiga. Olha só. Eu conheço o Marcelo, né? E ela diz, ele tem um coração grande. Pessoal, coração grande aqui tem o sentido de doença ou preocupação? Não. Percebemos que aqui eu tenho outro sentido relacionado aí ao termo coração grande que está em destaque aqui, né? Então, qual seria o sentido aqui? Então, percebam que este termo, este enunciado, vai revelar o sentido de uma pessoa que é o quê? Bondosa. Certo? Uma pessoa que gosta de ajudar o outro, uma pessoa que não guarda certo rancor aí e que vai ajudar outra colega, amiga, quando ela pedir ajuda. Então, percebam que a palavra bondosa, no caso aqui, ela é o efeito de sentido gerado aí pelo enunciado coração grande, ou seja, qual é o sentido de coração grande aqui neste contexto, nesta situação, com estes interlocutores? É exatamente aí a ideia de bondade, de que o Marcelo está sempre disposto a ajudar, certo? Então percebam que nós tivemos os mesmos enunciados aqui nas duas situações, no caso, coração grande. No primeiro, coração grande sendo enunciado por dois
no caso, duas pessoas diferentes, né? Um médico e um paciente, e percebam que quando foi enunciado pelos dois, teve efeitos de sentidos diferentes. E quando mudou o contexto, também mudou exatamente o sentido que nós tínhamos aí com relação à palavra, no caso, ao enunciado coração grande. Então a gente percebe que o efeito de sentido aí, o sentido, ele vai estar condicionado a contextos, certo? Ao contexto em que ele vai estar ocorrendo, ou seja, esse sentido de uma determinada palavra vai estar condicionado ao contexto e também aos interlocutores, as pessoas que estão envolvidas aí nesse processo de interação, quem está falando essa palavra. Então percebam que isso vai influenciar bastante no sentido deste enunciado, desta palavra, ok? Vai trazer sentidos diferenciados dependendo do contexto e também dos interlocutores. E compreendendo isso, isso vai servir de base para a gente lá na compreensão do que é o humor e a ironia, de como esses efeitos são gerados. Então vamos lá. O que é o humor aí? Então vamos observar que o humor, pessoal, olha só, na atualidade, como mencionado, ele é uma característica facilmente relacionada àquilo que nos faz rir, ou seja, traz aquele teor de algo cômico, muitas vezes algo que vai gerar um certo teor de graça, certo? Um teor de riso. E quando a gente observa isso, ele vai se materializar em textos diversos, né? Então nós vamos ter textos em prosa que pode trazer humor, vamos ter tirinhas também, textos aí que vão articular linguagem verbal e não verbal, trabalhando esse humor. E esse humor muitas vezes ele é utilizado aí para nos levar, ou seja, para despertar na gente determinadas reflexões, né? Então ele pode fazer, no caso, ser usado aí para o entretenimento, mas também pode ser usado para críticas, certo? E como é que o humor é gerado em um texto? Então olha só, nós destacamos para vocês duas formas em que esse humor é gerado. Olha só, nós temos a primeira, quebra da expectativa, ou seja, o texto é conduzido de modo que se espera a ocorrência de determinados fatos, porém acontece algo inesperado, acontece algo oposto. Então percebe que geralmente quando nós temos este tipo de situação, certo, com relação à geração de humor, essa quebra de expectativa, você é levado a crer que o personagem, ou então que vai ocorrer determinado fato, porém, olha aqui a conjunção adversativa, porém, acontece algo inesperado. No caso, acontece aí o oposto, certo? Então percebam que vai acontecer o oposto daquilo que você está esperando, que pode ser gerado nos textos destas duas maneiras. No caso, por quebra da expectativa, quando você pensa que vai ocorrer determinado fato e ocorre algo diferente, ou através aí do duplo sentido, certo? Dessa possibilidade que as palavras têm em assumir sentidos diferentes em contextos diferentes, que faz com que você pense que se interpreta, no caso, se interpreta uma palavra de determinada maneira, né, com determinado sentido, mas na realidade é outro sentido que se quer atribuir. Ok?